Olá, queridos! Chegamos para mais um episódio da série de suplementação. Como vocês podem ver, hoje eu estou sozinha porque o Rafael não acordou pela manhã e são 7h27 da manhã e ele não está aqui. Mas vamos que hoje quem comanda tudo aqui vai ser eu mesmo. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é o BCAA. O BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês explicar o que são aminoácidos, né? Então, os aminoácidos, eles são compostos que formam uma proteína. Vocês sabem que para a gente construir musculatura, a gente precisa de proteína. E logo, para conseguir proteína, a gente precisa de aminoácidos. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, a gente precisa na alimentação porque a gente não é capaz de produzir. Já vou frisar logo no início que nada do que eu for dizer agora é feito isoladamente, tá? A gente precisa de todo um contexto, eu não me canso de repetir isso, ok? O BCAA aumenta a massa muscular? Então, sim, ele auxilia no aumento de massa muscular. Por quê? Porque a leucina, que é um dos 3 aminoácidos, que é leucina, valina e isoleucina, ele é um dos aminoácidos mais anabólicos que existem. Então, ele estimula a síntese proteica, né? Então, ele tem essa particularidade de estimular essa síntese proteica e aí construir a musculatura após o estímulo de uma maneira melhor. Tomar antes, durante ou depois do treino. Então, antes do treino pode ser que favoreça você a ter uma menor fadiga, ter uma maior performance durante o treino, tá? Então, durante, eu costumo utilizar, por exemplo, se uma pessoa costuma ficar mais de 1 hora treinando, né? Isso seja tanto na musculação, crossfit, corrida, ciclismo, enfim, né? Mas ele pode ser utilizado também durante o treino para melhorar a questão energética, que a valina e a isoleucina estimula, né? Melhora essa questão de produção de energia. E após o treino, eu não costumo recomendar. Eu costumo recomendar após o treino sempre o whey protein, que é uma proteína mais completa. Então, devo tomar em cápsula e em pó. Na verdade, o que vai mudar entre cápsula e pó é a questão de absorção, né? Então, a gente sabe que o em pó, ele tem uma facilidade melhor de absorção, né? Mas o problema também da cápsula é que a quantidade, talvez, que tenha que ser ingerido muitas cápsulas. E existem algumas pessoas também que não gostam ou não conseguem engolir cápsulas. Então, tanto em pó quanto em cápsula, eles são eficientes. Porém, durante o treino, por exemplo, tu não vai ficar colocando, né, uma cápsula na boca. Então, nesse caso, em pó com água seja mais efetivo, tá? Ajuda a emagrecer? Diretamente não, mas indiretamente pode ser que sim, né? Ele pode ser que sim, por quê? Porque se ele auxilia no ganho de massa muscular, e a gente sabe que quanto mais massa muscular, mais o corpo oxida a gordura, porque ele perde mais energia, né? Ele gasta mais energia, pode ser que ele auxilie na perda de gordura sim, mas não é diretamente, isso pode ser indiretamente, tá? Reduz dor muscular? Sim. Existem vários estudos que dizem que ele auxilia na recuperação muscular e na redução da dor tardia do exercício. Eu tô olhando aqui pro lado, tá? Porque eu tô lendo as perguntas aqui, tá? Ó, as perguntinhas aqui, ó, tá? Como eu tenho o Rafael hoje pra me ajudar. Então, bora lá. O que significam aqueles números na embalagem? Boa! Então, existe lá aqueles 2.1.1, né? Então, o que significa isso? Então, sempre o primeiro número que vem é o número de leucina, né? A quantidade de leucina. Então, a leucina, como eu falei, ela é o composto principal aí. Então, quanto maior o número, maior a quantidade de leucina. E por que eu falo pode ser vantajoso ou não? Porque a gente acha sempre que tudo é mais e mais e mais e mais, né? E não necessariamente seja assim, né? Lembrando que a proteína, ela não tem estoque, né? A proteína, ou ela se tiver a quantidade muito alta de energia, né, de caloria, ela pode também ser acumulada como gordura, né, ou ela vai embora no xixi. Aí você faz esse xixi proteico, aquele xixi carne, enfim, né? Ok, vamos lá. Posso ingerir com água durante o dia? Você pode também, dependendo de qual é a estratégia que você está utilizando. Porém, em jejum ele pode não ser tão legal, né? Porque ele estimula a insulina, né? Então, o BCAA, ele é insulinotrópico, então ele também estimula a insulina endógena, sabendo que também a insulina é um hormônio anabólico, né? Então, pode ser que, dependendo do estímulo de insulina que você der, você pode te ocasionar mais fome, enfim, né? Tudo depende de qual é o contexto de tudo isso. Mas, no geral, gente, o ideal é que consuma água durante o dia, tá? Que vocês não fiquem consumindo, talvez, tantos compostos assim, né? A não ser que seja um atleta com uma quantidade, um peso bem alto, enfim, tá? Melhora a imunidade? Pode ser que aumente a imunidade, sim. Por quê?
Porque ele faz a recuperação muscular, né? Então, se você não tem uma boa recuperação muscular, o seu corpo ele pode tentar ficar tentando produzir, né, muitos compostos para tentar auxiliar naquilo lá, né? Então, se ele auxilia na recuperação muscular, ele pode sim vir a aumentar a sua imunidade. Tá? Então, quais são as fontes de BCAA? As fontes de BCAA natural, né, como ele é um composto alimentar, né, aminoácido vem de fontes alimentares, é carne, frango, ovo, peixe, leite, queijo. Tem efeitos colaterais? Não tem efeitos colaterais, né? Como eu disse no vídeo do Whey Protein, ele é um aminoácido, né? Que faz uma proteína, então isso tudo é alimentar e não tem por que ter efeito colateral nenhum, tá? Qualquer pessoa que treina pode tomar? Então, poder você pode, né? Tanto que ele não produz efeito colateral, enfim. Mas aí você precisa avaliar, você não, né? Provavelmente o profissional que esteja te acompanhando vai avaliar qual é a necessidade de você consumir ou não o BCAA. Tendo em vista também que a gente já consome alimentos que tenham BCAA. Então, a quantidade de BCAA que você precisa por dia, né? Não necessariamente você vai ter que suplementar com mais BCAA, tá? Devo tomar quando não treinar? A mesma coisa, né? Não há necessidade de você consumir algo que esteja além daquilo que você necessita. Então, se você não treinar, provavelmente, tá? Falo provavelmente porque existem casos, por exemplo, de atletas que provavelmente sim, porque eles não podem entrar em estado catabólico e tudo mais, tá? Quebra jejum? Sim, quebra jejum. Quebra jejum porque é um aminoácido, né? Tudo que tem macronutriente, tudo que tem caloria vai quebrar jejum, tá? Então, quebra jejum sim. Engorda? Pelo amor de Deus, não engorda, tá? O que vai engordar é a quantidade de coisas que você comer durante o seu dia, a qualidade de coisas ruins que você vai consumir no seu dia, a falta de atividade física, isso engorda. BCAA não vai te engordar, não. Retém líquido? Não. Eu nunca vi ninguém e nunca li estudo nenhum. Muita gente diz que é dinheiro jogado fora. Vale a pena tomar? Como você costuma prescrever? Então, como eu falei, né, durante todo o vídeo, existem sim muitas pessoas, muitos estudos até, né, que dizem que não serve para nada. Mas isso depende de todo um contexto. Então, para que eu estou utilizando aquilo? Né? Qual é a situação que eu estou utilizando aquilo? O que eu busco com aquilo? Né? Então, pode ser que você consumindo isso de maneira aleatória, né, você não vá conseguir absolutamente nada. Né? Então, pode ser que ele não funcione, tá? Mesmo porque, como eu falo e repito, ele precisa estar dentro de um contexto. Né? Então, dizer que é dinheiro jogado fora, eu não vou dizer. Né? Mas pode ser que você não precise dele e que você jogue dinheiro fora? Também, né? Então, pode dar problema no fígado e rim? Todo mundo tem dúvida relacionada à proteína e problema no fígado e no rim. Não, gente. Inclusive, o BCAA é muito utilizado para quem tem patologias no fígado. Por quê? Porque o BCAA ele é metabolizado no músculo e não no fígado. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que está em estado de grande catabolismo, que tem problema de metabolização no fígado, como ele vai ser um aminoácido que vai estimular o ganho de massa muscular ou reduzir a perda de massa muscular, esse tipo de pessoas, né, nesse estado, é muito eficiente para esse tipo de patologia, por exemplo. Tá? Então, muito pelo contrário, ele até auxilia e muito pessoas que têm patologias no fígado, né? E em questão renal, tudo vai depender, né, qual que é o seu déficit, se você já tem algum problema nos rins, igual o Whey Protein, e aí balancear a quantidade de proteína no geral e não no BCAA. Tá? Acredito que tenha respondido quase todas as perguntas. Novamente, a gente tem que reduzir um pouco e juntar uma pergunta com a outra. Mas, no geral, gente, eu não costumo utilizar muito BCAA, mesmo porque eu prefiro utilizar uma proteína mais completa, normalmente, né? Claro que existem casos à parte, mas eu prefiro utilizar o Whey Protein, por exemplo, principalmente no pós-treino, no que tem uma quantidade de aminoácidos essenciais no total. Ele tem todos os aminoácidos essenciais e não só 3 aminoácidos essenciais, tá? Então, se eu falar, é um suplemento que eu utilizo muito? Não é, né? Mas funciona? Sim, funciona. Pode ser dinheiro jogado fora? Também pode, né? Então, tudo depende do contexto geral. E o importante é sempre você ter um profissional para te auxiliar, para que você não peque nem pela falta e nem pelo excesso. Tá bom, lindezas? Então, muito obrigada. Um beijo e até o próximo.